Porque senão seria muita prepotência nossa achar que o meio ambiente não tem papel nenhum, né? Muito pelo contrário. Quando a gente começar a falar de evolução, vai vir um maluco que chama Darwin e ele vai falar para nós, bicho, o ambiente importa bastante, né? Na verdade, desde o Lamarck o pessoal já falava que o ambiente importava bastante, mas aí a diferença foi que o papel do ambiente, né? Como que o ambiente importa para um e para outro. Isso a gente vê daqui a pouquinho. E a primeira relação que a gente precisa entender é a relação mais intrínseca que existe no mundo. Tá? É a relação mais intrínseca que tem na ecologia. Que é o quê? A busca por energia, cara. Energia é o quê? Energia é o que faz os organismos vivos serem vivos. É o que faz com que os seres vivos, permaneçam funcionais. Por quê? Nós acabamos, como eu falei até semana passada, a gente está montando um ser vivo, né? Beleza. E aí a gente viu que esse ser vivo vai ser composto por vários daqueles tijolinhos que a gente chama célula. Dentro daquele ser vivo vão ter alguns sistemas rodando, funcionando e fazendo algumas funções. Só que tudo que vai estar acontecendo ali não funciona de graça. Não funciona naturalmente. Algumas coisas eu preciso forçar a acontecer. E forçar a acontecer é o quê? É investir energia naquilo. Tá? Então a busca por energia é a relação mais... Como que eu fugi o termo? A busca por energia é a relação mais primordial que existe no mundo. Tá? Então a gente vai começar a estudar um pouquinho desse fluxo. O fluxo de energia na natureza, ele vai ser o quê? É uma análise. Tá? Eu vou estar fazendo uma análise. E aí tem gente que fala quantitativa, tem gente que fala qualitativa. Eu prefiro tratar isso que nós vamos falar hoje de uma análise quantitativa. Tá? Porque eu vou me preocupar em conseguir energia o suficiente. Tá? Vou me preocupar em conseguir energia suficiente para me manter vivo. Tá? Então cheguei naquele suficiente, beleza, bom para mim. Ok. Só que vocês veem em física aquela questão de energia. Vocês têm aulas lá de energia na física. E aí você vê que o quê? Energia é uma parada difícil de definir em primeiro momento, né? Tem gente que fala que a energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. E aí tem gente que fala que a energia é algo que ainda não tem muito bem uma definição correta. Tem gente que fala, o pessoal mais chique, que energia é uma abstração matemática que aparece em determinados eventos. Tudo bem também. Para nós aqui no nível da biologia, eu gosto sempre da gente entender energia como algo que desestabilize um sistema. Energia é uma coisa que deixa um sistema instável. E aí, com essa instabilidade, os seres vivos conseguem, por exemplo, se locomover. Os seres vivos conseguem produzir compostos químicos energéticos como o ATP que a gente falou. Tá? Então, nesse meu exato momento, eu vou me preocupar com a energia do tipo química. Não quero saber de energia mecânica, não quero saber de energia potencial, não quero saber de energia elétrica, não quero saber de nada disso. O fluxo de energia na natureza vai ser o quê? Como que a energia rola entre os seres vivos? Como que essa relação em busca de energia para você se manter vivo vai acontecer na natureza? Tá? Só isso. Esse meu fluxo, ele vai rodar, ele vai depender segundo 3 grupinhos aqui. Tá? Que o pessoal da ecologia chamou de níveis tróficos. Tá? Então, os níveis tróficos vão ser os grupos responsáveis por realizar esse fluxo de energia. Em alguns lugares, vocês podem ver também o seguinte. Vocês podem ver o fluxo de energia como sendo tratado de ciclo da matéria. Tá? Então, até vale a pena vocês anotarem ali. Fluxo de energia ou ciclo da matéria. Porque a gente vai ver que é um ciclo mesmo. É bonitinho, tá? Começa no mesmo ponto, termina no mesmo ponto. Bom, para a gente entender plenamente esse ciclo, nós vamos ter que entender o papel dos níveis tróficos. Tá? A gente vai ter que entender o que cada um deles faz. E aí depois eu vou jogar para vocês esse contexto do ciclo. E aí vocês vão ver, ah, tá, pode crer, entendemos. Bom,
Começando pelos níveis tróficos. O que é um nível trófico? O nível trófico é o papel que o ser vai ter dentro do fluxo de energia. Toma cuidado aqui, pelo amor de Deus, porque muita gente, muito aluno, confunde o nível trófico com um nicho ecológico. Porque eu acabei de virar para vocês ontem e falar, por exemplo, o leão é um predador. E aí fala, pô, o nível trófico é um predador, só que na verdade, nível trófico a gente trabalha com consumidor. A planta, o nicho ecológico dela é ser um produtor, o nível trófico dela também. Então, vamos conseguir separar bem essas duas coisas. Tá? O nicho ecológico vai ser o que o organismo vai fazer para manter o ecossistema estável. Ponto. O nível trófico vai ser o papel que aquele bicho vai desempenhar no ciclo, no fluxo de energia que vai ter. Tá? Então vamos separar as duas coisas. Seguinte, existem 3 níveis tróficos. Eu vou ter o primeiro, que é o nível trófico dos produtores. E aí, o que um organismo precisa para ser um produtor? Bom, é o seguinte. Eu estou me preocupando agora em entender como que a energia vai fluir na natureza. Beleza. E aí, voltando para aqueles conceitos de física, qual que é uma das primeiras coisas que o professor de física fala na aula de energia? Ele vira e fala, a energia ela não consegue ser criada nem destruída, você apenas vai brincar do quê? De converter uma modalidade de energia em outra. Então você vai pegar cinética, transformar em potencial, você vai pegar elétrica e transformar em térmica, você vai pegar tal modalidade e transformar em tal modalidade. O fluxo de energia vai obedecer essa regra. Nada quebra essa lei da física de que eu não consigo produzir energia do nada. Então, para eu ter a energia química que me interessa, alguém precisa ser capaz de pegar uma outra modalidade de energia e converter nessa energia química. Quem faz isso, a gente denomina de produtor. Tá? Então, os produtores, eles são obrigatoriamente seres autótrofos. Lembra, ser autótrofo tem a capacidade de produzir o próprio alimento. Esse é o ponto. O alimento é o que vai virar energia química para mim. Através da fotossíntese, né, professor? Exatamente, através da fotossíntese que a gente viu como acontece. Então, o organismo que tem essa capacidade de pegar uma energia qualquer, que a gente sabe que não é qualquer, uma energia luminosa, e converter em energia química, tá aí. Ele tem que ser o início desse meu fluxo. Porque antes do pessoal fazer isso, a energia química não existia, né? Antes dos primeiros seres autótrofos surgirem, a energia química ela não existia para a gente. Esse fluxo de energia não existia. Então, o primeiro ponto para eu entender o fluxo da energia na natureza é entender como essa energia chega na natureza. E como que essa energia chega na natureza? Através dos seres autótrofos. Esses seres autótrofos vão pegar outras modalidades de energia e converter em energia química para mim. A partir de agora, eu tenho na natureza a energia que eu preciso. Eu tenho essa energia dentro de alguns seres vivos. E aqui o meu fluxo vai ter início. Então veja, a minha energia química, a energia química que está rolando no mundo nesse exato momento, ela é 100% proveniente de organismos produtores. Ela é 100% proveniente disso daqui, plantas, bactérias fotossintetizantes e algas. Tá? Esse é o meu primeiro ponto de qualquer fluxo de energia. Beleza? Tranquilinho, show de bola. Agora, nem todos os indivíduos são autótrofos, né? Você vira e fala, pô, beleza, a planta consegue produzir o próprio alimento. Foda-se, eu preciso ir no mercado do mesmo jeito comprar bife. Né? Eu preciso ir no mercado comprar alimento para mim. Então, isso não interfere em nada na minha vida? Claro que interfere. Porque depois dos produtores, eu vou ter o segundo nível trófico, que são os consumidores.
Agora, os consumidores, eu estou falando de organismos que são heterótrofos, ou seja, organismos que não produzem o próprio alimento. E se eles não produzem o próprio alimento, eles vão ter que buscar esse alimento na natureza. E onde da natureza que eles vão encontrar essa energia? Em outros seres vivos. Tá? Então, consumidores são seres heterótrofos que conseguem a sua energia química através do quê? Da alimentação de outros seres vivos. E aí nós vamos ter consumidores de alguns tipos, né? Nós podemos ter os consumidores herbívoros, que percebam, eles vão se alimentar de vegetais, ou seja, eles vão se alimentar de quem? Dos produtores. E aí eu vou ter indivíduos carnívoros que se alimentam não se alimentam de produtores, mas vão se alimentar, de outros animais. E eu vou ter o pessoal onívoro que aí se alimenta de todo mundo, tá? Come planta, come animal, come o que aparecer na frente. Tá? Então, meu segundo nível trófico, meu segundo papel importante é o quê? Tirar aquela energia dos produtores. Agora, aquela energia que foi criada, entre aspas, né, que foi transformada para energia química nos produtores, não está somente nas plantas, está nas plantas e nos animais. Então, ela está rodando, ela está percorrendo a minha natureza, conforme um animal vai se alimentando do outro. Tranquilo, show de bola. Com relação aos consumidores, eu coloquei até aqui um termo, não sei se esse termo existe, por isso que eu coloquei entre aspas, ranqueamento. Como assim? Os consumidores eles vão ter um ranking. Quanto mais perto do produtor o meu consumidor tiver, ele vai ser de um ranking menor. E quanto mais distante do produtor esse meu consumidor tiver, ele vai ter um ranking maior. É aquela coisa de consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Conforme eu vou me distanciando do produtor, ele vai tendo um ranking mais elevado. Sempre o consumidor que se alimentar do produtor diretamente vai ser um consumidor primário. Tá? Então, ranking é aquele negocinho de teia, de cadeia alimentar que a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem. E aí você vira e fala, beleza, a energia que precisava existir na natureza foi criada pelos produtores, show de bola, e através dos consumidores ela é passada de um organismo para o outro. Ela é passada de um ser vivo para o outro. Tá bom. Mas você, professor, também falou para mim o seguinte, que eu posso chamar esse fluxo de energia de ciclo da matéria. E aí, até onde eu me lembro, sempre falaram para mim que ciclo é uma coisa que precisa começar e terminar no mesmo ponto. O que está faltando? Está faltando, gente, eu fechar esse ciclo. Por que eu preciso fechar esse ciclo? Se esse meu ciclo não tivesse uma forma de retornar ao princípio, em algum momento essa energia ia terminar. Né? Ia ficar passando de indivíduo para indivíduo, até um momento onde acabaria a energia. Mas não. Como a natureza fez isso, ela criou um terceiro nível trófico, que é o nível trófico dos decompositores. Os decompositores, eles vão lá e vão fazer o quê? Vão reciclar essa matéria orgânica. Na hora que eles reciclam a matéria orgânica, na hora que eles decompõem a matéria orgânica, eles transformam essa matéria orgânica em quê? Em nutrientes. E os nutrientes ficam aonde? No solo. Quem está no solo também? Os produtores. Então, olha só, aquela matéria orgânica proveniente de todo aquele fluxo de energia vai ser decomposto em nutrientes e esses nutrientes vão ser pegos de novo pelo produtor. O que o produtor vai fazer com esses nutrientes? Produzir energia de novo, que vai cair novamente no fluxo e que vai ser reciclado para voltar para o produtor, que vai utilizar para criar energia, essa energia vai entrar no fluxo, os decompositores vão lá e devolvem o resto. Tá? Pronto, fechei meu ciclo. Esse meu ciclo começou onde? Nos produtores.
terminou como? Com os produtores recebendo matéria orgânica para produzir de novo. Então pronto, meu ciclo está fechado. Tá? O ciclo da matéria está fechado. Quem vai fazer essa decomposição para mim? Principalmente bactérias e fungos. Tá? São os principais organismos decompositores de matéria. E aí eu coloquei até aqui uma foto, por exemplo, isso daqui é uma fruta. Né? Isso daqui é uma fruta que embolorou. Né? Vocês vejam, essa fruta está na natureza, está aqui rodeada por casca, por folha e tudo mais. E como que eu vou interpretar isso daqui? Bom, a fruta, matéria orgânica, óbvio, ela está presente no meio. Está presente no meio. Ela não entrou no fluxo. Por quê? Ninguém se alimentou dessa fruta, essa fruta passou a época de maturidade dela, e aí essa fruta caiu do pé. Se ninguém se alimentar, vai chegar um momento onde os fungos e as bactérias vão começar a predominar na superfície dessa minha fruta, dessa matéria orgânica. E aí eles naturalmente vão decompor e converter agora essa matéria orgânica em nutriente para o solo. Ah, vai acontecer isso somente com fruta? Não. Ó, resto de alimento, mas e um animal? Um animal que foi lá, morreu. Morreu, tadinho. Aquele animal é matéria orgânica, nós somos matéria orgânica. Então, os fungos vão atuar sobre ele do mesmo jeito. Vão pegar a matéria orgânica do animal, transformar em nutrientes e devolver para a natureza. Porque em algum momento esse animal pegou a energia da natureza. Então, no final das contas, a gente sempre devolve energia. Nós passamos a vida inteira coletando energia da natureza. No momento que a gente morre, a gente devolve essa energia para ela. E aí fecha o ciclo da matéria. Todos nós fazemos parte do ciclo da matéria. Por mais que a gente ache que o ser humano é fodão e pá, não, a gente também faz parte desse ciclo e nós vamos devolver a energia que nós estamos pegando. Tá? Podem ter certeza disso. Certo? Com esses três níveis. Oi. Então, colocar alguém dentro de um caixão é burrice, porque na verdade você só está atrasando o processo de deterioração da pessoa e não está ajudando a fechar esse ciclo de energia? Sim. Sim. Acontece. Seres humanos. Exatamente. Na verdade, qualquer ação nossa que vá contra o sentido de devolver a matéria, por exemplo, tal pessoa ela quer ser cremada. Também atrapalha, né? Também atrapalha bastante. Mas, e agora? Eu vou ter que falar, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Tira eu do chão, taca no buraco, deixa eu lá. Vou ter que ser assim. Não enterra sem nada. Pega aquele vale que tem aqui em Marília, sabe? Na descida depois da avenida. Joga lá, pô. Ninguém entra naquela merda mesmo. Ninguém vai ver até não ter mais nada. Mas é isso mesmo. Atrapalha o fluxo. A nossa cerimônia, né? O nosso ritual de... Como é que fala? Sepultamento. Atrapalha um pouco o ciclo da matéria. É que assim, você tem tanta matéria disponível que acaba não sendo um problema. Mas atrapalha o nosso ciclo, a nossa contribuição do ciclo da matéria. Isso sim, isso sim. Tranquilo? Então o fluxo ele vai acontecer dependendo desses três níveis tróficos. Todo o fluxo de energia, professor, todo. Agora, o homem ele foi descobrindo maneiras de representar esse fluxo. Ele foi descobrindo maneiras de representar essa transição de energia. E aí duas maneiras saltam aos nossos olhos, que são as tais das cadeias e das teias alimentares. O que é uma cadeia alimentar? É uma representação de um fluxo de energia. O que é uma teia alimentar? É outra representação, mas da mesma coisa. Tá? São representações do fluxo de energia dentro da natureza. Ponto, só isso. Tá? É como a energia vai sendo passada de ser vivo em ser vivo. Tá na base da alimentação de todo mundo. Bom,
O que seria uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar, ela é um fluxo linear, tá? Ou seja, essa minha energia, ela vai estar indo somente em linha reta. Como a gente trouxe aqui, ó. Se em algum momento aparecer um exercício para vocês sobre isso, muito provavelmente vai estar associado com um desenho. Mas vejam, ó, eu vou ter aqui uma plantinha, um gafanhoto, um sapo, uma cobra e um gavião. Ou seja, essa é a cadeia alimentar mais batata que existe. Tá? A mais blasé que tem, a mais clichê possível. Qual que é a grande parada da cadeia alimentar? Além desse meu fluxo ser linear, cada indivíduo da cadeia ele vai ter um nível trófico. Como assim? Bom, vamos analisar essa cadeia. Eu tenho aqui uma planta qualquer, ser fotossintetizante, então o nível trófico dela seria produtor. Então vem aqui e coloca um pezinho em cima de produtor. O gafanhoto. Bom, o gafanhoto ele é um indivíduo que está se alimentando diretamente do produtor. Então ele seria um consumidor primário. Lembra, quanto mais perto do produtor, menor seu ranking. O sapo que está se alimentando do gafanhoto está se alimentando do consumidor primário, então ele seria consumidor secundário. A cobra que se alimenta do sapo, consumidor terciário. E o gavião, segundo o Chaves, que está se alimentando do consumidor terciário, seria o último, né, o consumidor quaternário, consumidor de topo, onde essa cadeia termina, vamos dizer assim. Tá bom. E aí, aqui embaixo de todos, ó, eu tenho os decompositores. Por quê? Esse gafanhoto, no momento que ele vier a falecer, o sapo não vai comer todos os gafanhotos do mundo. Então, aqui é uma representação onde a gente coloca um indivíduo, mas nós estamos falando do grupo. Então, os gafanhotos que não forem pegos por sapo e por ninguém, eles vão devolver essa matéria que eles pegaram da planta direto para os decompositores. Os sapos que não foram pegos pelas cobras, nem por ninguém, ó, eles vão devolver essa matéria que eles pegaram do gafanhoto para os decompositores. As cobras a mesma coisa, o gavião as mesmas coisas. Percebam, a seta é igual. A seta da energia, a seta da matéria, perdão, ó, é igual. E aí o decompositor vai fazer o quê? Vai devolver essa matéria para quem? Para a planta. Aí a planta pode ligar um novo ciclo e receber de novo. Muito bem. A respeito disso, o que a gente precisa ter na cabeça? O seguinte. Quanto dessa energia vai ser passado? Tudo? Não. Não é tudo. Por quê? A planta vai lá, faz fotossíntese, produz o seu alimento. A partir desse alimento, ela vai lá e produz energia. O gafanhoto que se alimentar da planta vai pegar toda a energia da planta? Não vai. Porque quando um ser vivo produz energia, ele utiliza parte dessa energia dentro dele mesmo. Porque ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, ele precisa reproduzir, ele precisa fazer as suas funções metabólicas. Então, esse fluxo de energia, gente, é uma parte da energia. Tirando tudo isso que a planta utiliza dentro dela mesma, sobra o quê? Sobra uma parte. Essa parte de energia que sobrou, a plantinha vai lá e armazena. É essa energia que o gafanhoto vai ter. Uma parte de tudo aquilo que a planta produziu. E aí o gafanhoto, quando ele se alimenta da planta, e ele pega essa energia que estava armazenada na planta, o que acontece com ela? A mesma coisa. Uma parte ele vai usar dentro dele mesmo, para crescer, para se desenvolver, para se reproduzir, para fazer com que os seus sistemas funcionem. E o que sobrar disso, o gafanhoto vai lá e armazena. Na hora que o sapo se alimenta do gafanhoto, ele está pegando essa energiazinha que está armazenada. E aí vai acontecer a mesma coisa. O sapo vai crescer, vai se desenvolver, vai se reproduzir, vai armazenar um pouquinho, que é o que a cobra vai ter acesso. Tá? Então, esse fluxo de energia, ele é decrescente. Conforme eu for ficando mais distante do produtor, a energia que eu vou recebendo é menor. Por quê? A energia que o sapo pegou,
é uma parte da energia que o gafanhoto guardou que ele pegou de uma parte que a planta guardou. Então, onde eu tenho mais energia? Nos primeiros níveis tróficos. Onde eu tenho menos energia? Nos outros níveis tróficos. Tá? Nos níveis tróficos mais distantes. Beleza, professor, muito bonitinho, né? Sim, só que bonitinho até o ponto de isso ser quase uma mentira. Como assim quase uma mentira? Você ter uma cadeia alimentar é algo que ficou no nosso vocabulário, mas é muito difícil você ter uma cadeia alimentar na natureza. Por quê? Na natureza, bicho, o sapo, ele não vai só comer gafanhoto, cara. Então, a dieta do sapo é única e exclusiva de gafanhoto. Se passar uma mosca lá perto, ele nem olha para a mosca. Ou se passar uma aranha, o sapo nem olha. Ah, não, você é louco, aranha é feio demais, não vou comer. Não, ele vai ter que se alimentar do quê? Do que aparecer para ele, pô. Então, na natureza, no lugar das cadeias alimentares, a gente tem as teias alimentares. Aqui o meu fluxo é ramificado. Na teia alimentar, eu vou ter literalmente um bololô. Tá? E esse bololô eu vou interpretar como? Desse jeito, ó. Os indivíduos, eles não vão se alimentar somente de um grupo. Eles não vão se alimentar somente de um nível trófico. Muitos indivíduos, eles não sabem quando vai aparecer comida. Então, eles têm que comer o que aparecer. Seja ele primário, secundário, terciário, não importa. Então, na teia alimentar, na natureza, os indivíduos não ficam fechados somente com um nível trófico. Não, eles vão pertencer a mais de um. Como que a gente pode perceber isso? Ó, você tem aqui a minha zona de produtores, beleza? E aí, todos os herbívoros são sempre consumidores primários. Tranquilo. Então, ó, a minha zebra é um consumidor primário. Beleza. O coelho também, o rato também e o inseto também. Agora veja, eu pego aqui a onça. A onça, ela está se alimentando de quem? Ela está se alimentando da zebra. Então, a onça seria aqui um consumidor secundário, porque ela se alimenta do primário. A onça se alimenta do coelho também. Pô, passou um coelhinho lá, mó bonitinho, tá ligado? O coelhinho gordinho, você fala, porra, é nóis, tio. E aí, na hora que ele comeu o coelho, ela também é um consumidor